Bem-vindos, welcome, bem-vindos ao primeiro Immersive Talk do Brazilian Immersive Fashion Week, esse evento criado para ser um laboratório de troca entre novas experiências entre a moda e a tecnologia. Bom, meu nome é Augusto Mariotti, para quem não me conhece, e eu estou aqui hoje abrindo com muita honra esse evento criado pela Lara Azevedo e pela Olivia Melchior, que estão aqui comigo. Obrigado meninas por terem me convidado para participar desse projeto com vocês. A gente tem conversado há muito tempo sobre ele e é um grande prazer vê-lo nascer. Eu acho que uma das melhores coisas é realmente ver um bebê nascer, né? Um bebê como esse, super desafiador, num cenário mais desafiador ainda, mas também excitante, porque talvez se não fosse esse cenário que a gente está vivendo, que obviamente é um cenário complexo, talvez a gente não estaria fazendo esse projeto aqui agora, né? Então, o que a gente está vivendo hoje, em termos de tecnologia, principalmente na moda, já vinha começando a acontecer muito lentamente, com uma certa resistência de vários players aí, e a pandemia botou lá uma velocidade, né, 30 na história. E então, conversas que começaram lá no começo do ano nos levaram até aqui. Certo, Olivia? Certo, Lara? Bem, botou uma velocidade 5G antes do 5G chegar, né? A gente sempre fala entre a gente que... Mas a gente sempre fala entre a gente que a pandemia catalisou um processo, mas que a gente já conversava entre a gente, né? Muito sobre o que estava acontecendo, as novas formas de apresentação, de criação, de produção, essa imersão nas novas tecnologias, como o mercado criativo e o mercado de moda, principalmente, já estava flertando, mas ainda parecia que tinha um medo de ir até lá. E aí, com a pandemia, não teve mais essa espera e todo mundo teve que correr atrás, então a gente está vendo, né, isso nascer a fórceps, mas com muito prazer. Foi muito interessante, né, Augusto, a gente ver todos os desfiles que iam acontecer esse ano de forma física se digitalizarem. Então a gente começou lá em Xangai, né, no início do ano e, enfim, a gente teve diversas experiências, algumas muito legais, outras nem tanto, e isso foi muito bom para a gente aprender, né? Então foi um processo muito de pesquisa e a gente sentiu que está todo mundo aprendendo e se jogando de certa forma. Então para a gente é a mesma coisa, né? Essa primeira edição nasce, muito especial, com muita gente muito legal, mas a gente sabe que tem muita coisa pela frente. E muito interessante, Lara, que você pontuou Xangai, porque, para mim, mais interessante ainda é que esses movimentos de abraçar de verdade a tecnologia e mergulhar de cara com esse mundo ainda bastante desconhecido, partiu de realmente mercados periféricos de criação de moda, né? A gente está falando aqui do Brasil, a gente vai falar de América Latina também nesse projeto, e a gente viu justamente o mercado de luxo, das marcas poderosas, elas nem tocaram praticamente nisso, né? Não, e tem uma coisa de ficar meio perdida, né? Eu fiquei... Quando a pandemia aconteceu, e aí a gente até estava no início do ano junto, né, em Paris, falando dos desfiles, e vai acontecer e não vai acontecer. E, na verdade, quando eles começaram a acontecer, a gente sentiu que existia esse gap de entendimento do que fazer. Então, várias empresas de grande porte, né, que a gente conhece, são super conhecidas por inovação, estavam fazendo fashion filmes que poderiam ter sido apresentados há 20 anos atrás, né, há 10 anos atrás, e não estavam muito entendendo quais eram essas novas possibilidades. Isso também foi muito interessante, porque parecia que os países, né, entre aspas, periféricos economicamente, quando a gente vai pensar nessa geografia pautada pela economia e pelas políticas hegemônicas de Estados Unidos e Europa, eles se sentiram perdidos. E as coisas mais interessantes realmente estavam vindo das margens, das bordas, né, dessa geografia institucionalizada. E é de lá que saem as lojas mais, as experiências de e-commerce e de lojas mais legais, né? A Burberry com lojas completamente conectadas e pensando em gamification e como dialogar com esse mercado novo de consumidores.
Então, é um pouco também a gente entender essa guerra fria tecnológica acontecendo e, de certa forma, também entender quem está na liderança, né? E entender, principalmente isso que a gente falava muito aqui no mercado nacional e latino-americano, que a gente vai falar um pouco dessa falta de fronteiras, né, que é muito importante a gente trazer, mas a gente falava, olha, a gente tem um momento histórico muito interessante, que é um momento onde as economias centrais, os criativos desses grandes conglomerados estão meio perdidos e realmente a gente tem a possibilidade de usar a tecnologia para realmente mostrar algo inédito, algo que nunca foi feito em primeira mão, né? Porque obviamente também tem um tempo, porque todos esses países e essas marcas vão correr atrás do prejuízo como já estão correndo e já começaram a entender e estão trazendo a tecnologia para si, né? Mas essa nova geração chinesa, coreana, latino-americana, muita gente aqui no Brasil, que muitas vezes não estava sendo observada pelo nosso mercado e estava sendo exportada, ainda está sendo, né? Ainda está sendo. Muita gente bacana que hoje em dia está na Europa e nos Estados Unidos, meio que explicando o que fazer, né? E a gente dando muito pouco suporte aqui internamente. Então, acho que o Brasil Immersive é sobre isso também. Abrir um lugar onde a gente possa falar sobre essa produção tão interessante que tem acontecido nas nossas fronteiras, né? E isso só confirma alguma coisa que eu acredito, e com certeza vocês também acreditam, que o novo cada vez mais virá das periferias e não desse mundo eurocentrado. Então, a América do Sul, apesar de todos os desafios econômicos e sociais, tem uma galera aí que realmente... Obviamente, as ferramentas hoje elas estão muito mais acessíveis, então isso tem possibilitado que mesmo que você viva em países onde a moda e a criação ainda não são o centro das economias, como é o nosso caso, nós não temos nem Ministério da Cultura atualmente, né? Falando aí um pouco realmente de política e social, é onde as coisas têm mais florescido. E o que eu gosto muito desse projeto é o fato dele abraçar a América Latina. Não ser um projeto exclusivamente brasileiro, mas realmente olhar para o continente, para a força de um continente, de um conjunto de países que, por uma razão histórica, não são tão conectados assim, pelo menos o Brasil e os países que falam a língua espanhola da América do Sul. E eu gosto muito desse projeto, realmente, dele derrubar essas fronteiras da América do Sul e fazer a gente conversar com países que não falam nossa língua, mas a gente se entende porque a nossa essência é muito próxima, né? A nossa essência realmente... E as dificuldades, né? Os desafios são muito semelhantes também. E tem uma palavra, eu acho que é muito importante nesse processo, que é democratização, né? E porque essa palavra ela nos leva principalmente a pensar não só o alcance dessas tecnologias, e aí a gente fala e pensa muito, né, do que a pandemia nos ensinou. Então foi Marília Mendonça e todo mundo que fez as lives ensinando todo mundo a usar os QR Codes. Hoje em dia, sei lá, qualquer TV aberta, qualquer comercial tem um QR Code. E a outra coisa é quem não colocou um dinossauro e um tubarão na sala nessa pandemia, né? Que também foi possivelmente uma campanha de Dark Social do Google que democratizou o acesso à realidade aumentada. Então, o que a gente fala hoje também é um pouco disso. A democratização desses processos também leva essa linguagem da moda, o comportamento da moda, para outras pessoas que estavam completamente desconectadas, né, desse território. E, por outro lado, a gente também sempre olha para os criativos, né? Quem está na frente da criação? Como é que a gente quebra essa hegemonia criativa também, que de certa forma pauta até hoje nossas visualidades, né? O que a gente considera bonito ou não. Então, a tecnologia, ela tem uma coisa muito legal, porque ela permite que pessoas autodidatas entrem e criem. E se conectem. E se conectem. Então, a gente vê isso de forma muito bonita acontecendo e também uma prova disso, né, a quantidade de criativos que a gente está exportando para a Europa. A gente até tem um papo que vai acontecer com o Mutant Board, que é uma agência de modelos virtuais sediada em Londres, que tem a maior parte dos seus criativos da América Latina.
Então, Tem o Gabriel Massan, né, que a gente também tem um painel que vai ser apresentado e ele vai falar muito sobre sair de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, e hoje em dia está em Berlim, trabalhando para os lugares, está com exposição também do Instituto Miranda Salles, mas né, teve que se deslocar daqui, e ele fala que ele sentiu muito mais oportunidades de crescer no exterior. Então, eu acho que isso também leva à sua pergunta, quando você fala de descentralizar esse lugar da criatividade, mas a gente precisa também ficar ligado que esse poder econômico vai canibalizar, né? E a gente tem visto isso, principalmente na tecnologia. Todo mundo que é muito bom em termos de tecnologia aqui nas nossas fronteiras latino-americanas acabam sendo levados para os Estados Unidos e para a Europa. Né? Então, isso também a gente tem que pensar em termos de como que a gente estrutura lugares dentro das nossas fronteiras, como que a gente estimula com que as pessoas continuem aqui, criando para cá. E assim, eu acho que hoje também com o digital, essa coisa não precisa estar aqui, né? Mas uma coisa é trabalhando com as empresas brasileiras, né? Fazendo, devolvendo essa criatividade no nosso mercado, fazendo ele florescer. Não precisa morar, né? Não precisa morar, pode morar onde quiser. O lugar onde você está já não importa muito. Aprendemos isso definitivamente nesses últimos meses, mas realmente é importante que criem-se oportunidades de empresas aqui, se fomente cada vez mais esse espaço de criações tecnológicas, que usem a tecnologia, que explorem a tecnologia para as empresas daqui, para os negócios daqui, para que você realmente gere mais oportunidade, para que essas pessoas realmente possam devolver um pouco dessa inteligência, desse conhecimento delas também para o mercado brasileiro, para que ele não fique mais uma vez para trás, né? A gente não fique sempre correndo atrás de outros países que, na verdade, como vocês falaram, estão usando os nossos talentos, na verdade, para desenvolver os seus mercados. Isso é muito interessante, Augusto, porque a gente tem um cuidado muito grande com a nossa comunidade criativa, assim, né? Então, até enquanto pesquisadoras, assim, a gente está o tempo todo conversando, tentando entender também como é que é essa comunidade, como é que o BRFW pode ser útil nessa construção e nesse desenvolvimento e nessa conversa. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente escutou recentemente é que hoje em dia é até fácil, entre muitos aspas, produzir arte digital, porque você acessa um YouTube, né? Você, enfim, arruma algum meio de acessar pelo menos um telefone ou um computador, mas de fato é muito difícil comercializar. Porque você não tem entrada, assim, né? É uma coisa muito distante, difícil, as empresas não querem pagar muito bem por isso. Então, do outro lado, quando a gente desenvolve, de certa forma, essa categoria e fala sobre isso com as grandes empresas, a gente também está com esse objetivo, né, de abrir as portas, de que esses criativos consigam, de certa forma, viver dos seus trabalhos e não seja realmente só um trabalho paralelo, como acontece, né, nesse grupo de pessoas que a gente está dialogando. E vamos falar um pouco agora das possibilidades, né, da realidade imersiva, da tecnologia imersiva. O que vocês destacariam que são possivelmente as coisas mais interessantes em termos de possibilidade que vocês têm visto e que vocês acreditam que devem acontecer mais rapidamente, devem realmente se tornar populares mais rapidamente? Eu acho que um ponto importante para responder essa pergunta é dizer que a gente vai fazer essa primeira edição e a gente aprendeu muito sobre distribuição de dados, né? Desigualdade em termos de acesso à tecnologia. Estou dizendo isso porque a gente, no início do projeto, a gente conversava e a gente chegou perto de tecnologias muito incríveis, muito imersivas, e aí a gente estava avançando nessas tecnologias. E aí a gente chegou num ponto onde a gente ouvia, não, mas isso aí só vai rodar no iPhone 10. Isso aí só vai rodar se a pessoa tiver uma fibra ótica de tanto. E aí a gente tomou essa decisão de falar, não, peraí.
Porque realmente, se a gente pegar o que tem de mais avançado em termos de tecnologia hoje, a gente vai continuar entregando isso para meia dúzia de pessoas. Então a gente também tem que tomar um cuidado quando a gente fala e apresenta um projeto como o BRFW, de fazê-lo com maior acesso e as pessoas não se sintam excluídas porque elas não têm o telefone de última geração ou porque elas moram numa área onde a internet não chega com a velocidade que chega em outras áreas, né? Então esse foi um desafio, porque sim, hoje a gente, com uma hipervelocidade de conexão e com os celulares e com os computadores de última linha, a gente consegue trabalhar holograma, a gente consegue trabalhar as interatividades muito mais presenciais em termos de som, com imagens muito perfeitas. Realmente é um universo que, assim, o filtro, quando a gente for entender, assim, filtro é tipo nível 1, né? A gente realmente já está falando que essa relação que a gente está tendo aqui, intermediado por uma tela, é uma carroça, né? A gente já começou a ter interação com um tipo de tecnologia invisível, um tipo de tecnologia que não perpassa mais pelo celular e pelas telas do computador, já é a internet das coisas, que conversa com a sua roupa, mas numa hora que realmente a gente vai fazer uma semana de moda para aproximar as pessoas da tecnologia e não distanciá-las com esse medo, né, de isso não é para mim ainda, a gente teve que tomar esse cuidado. Então, tudo que a gente tem hoje em termos de tecnologia no evento é muito voltado para acessibilidade, né? Então, para atingir um maior número de pessoas, e mesmo assim a gente sabe, né, que a gente nunca, né, mesmo assim a gente sabe de todas as dificuldades, não somos polianas de achar que, né, esse tipo de brasileira ainda é muito distante da realidade. A tecnologia ela é muito elitista, né? E tem um ponto super interessante também nisso que a Oli está falando, que a gente também sempre conversa, que é a relação de que a gente sempre nos perguntam assim, tá, mas a vida vai ser digital? E na realidade parece que quanto mais imersivo a gente fica, mais contato físico, mais vida real a gente precisa, né? Porque se a gente não precisa da tela, a gente vai ter a sala. Então você vai estar em um espaço físico acontecendo coisas, interações, que vai precisar muito mais da sua roupa, dos seus gadgets, do seu óculos, né? Do seu relógio. Então a gente leva isso muito para esse lugar que a moda está ocupando do entretenimento. Então você imagina que a gente está num festival de música, a gente tem um rapper lá em cima do palco e ele está fazendo um drop de uma coleção muito foda, que você compra pelo seu telefone, mas você já usa na sua peça, porque a peça hoje, você pode comprar uma peça de moda, uma roupa digital, né? Então a gente já pode pensar em muitas integrações, aquele filtro, né? Ou, enfim, as integrações que acontecem de fato, gamification, como é que a gente faz com que aquela peça faça parte da experiência do show em si. Então, enfim, né, muito para além da moda, da indústria da moda, e muito sobre comportamento, vivência, né, interação e trocas. Mas assim, isso experiência, sabe, essa coisa menos ascética que é a tela, né? Então, na verdade, a tecnologia hoje está indo para um lugar de muito mais interação mesmo com a realidade, né? De fato aquela coisa meio... Tem aquele filme da Scarlett Johansson, o Ghost in the Shell, né? Não sei se todo mundo viu, mas assim, eu adoro. E realmente é o Pokémon GO, né? O Pokémon GO não estava ali, né? Tudo que é joguinho, né? E tá todo mundo usando, tem fins, né? Muito mais profundos, né? Então aquela história do Pokémon GO, de ter uma realidade, uma camada de realidade aumentada, isso já está evoluído num nível que a gente, nesse processo, a gente viu e teve acesso, que é muito impressionante. O problema é que, para a gente instituir isso de uma forma abrangente no nosso dia a dia, só está faltando uma coisa, o 5G. Que eu acho que é a coisa que eu mais falei, mais falo, e a gente fala toda hora. É o grande 5G, só falta o 5G. Mas porque é verdade, assim, esse óculos, né, que flopou da Google há muito tempo atrás, quando a gente vê a Ray-Ban
já tendo óculos pronto com o Facebook de realidade aumentada e já está pronto para 2021. E eles dizem, a única coisa que eu preciso é o 5G. Está aí porque os Estados Unidos e a China começaram a instituir. Porque imagina, assim, o celular acaba, né? A gente começa a interagir com o mundo a partir da nossa roupa, a partir do óculos. A gente veste a tecnologia e a roupa passa a ser essa mídia que envia as nossas informações biométricas para o ambiente e o ambiente vai entendendo e vai nos informando passando pelo que a gente veste, né? Agora, realmente, imagina, assim, a gente ainda precisa evoluir em termos de velocidade, em devices para apresentar, mas já está assim, não é futuro, né? É presente, é hoje. E até sendo até um pouco menos românticas também, que a gente sabe o outro lado da moeda, né? Acho que quem não viu o Dilema das Redes, acho que é a série mais vista do Netflix no último mês. O outro lado dessa moeda, né, o quanto a gente também está sendo controlado, o quanto a inteligência artificial, de certa forma, nos leva a certas compras e tudo isso também que vem nessa bagagem, não é à toa de novo, dessa grande guerra fria tecnológica entre China e Estados Unidos, né? Mas eu acho que, de certa forma, a nossa luta é para que seja uma moda mais consciente, né? Que isso seja realmente, de fato, usado para o bem, que a gente consiga usar a inteligência artificial para entender o que as pessoas querem com relação à moda, a processos mais sustentáveis, a ter uma resposta mais interessante com relação a consumo, né? E não só em favor do capitalismo e tal. Eu acho que uma das coisas que a gente fala também muito, porque as pessoas acham, mas elas são as aficionadas do 5G, elas são as aficionadas das redes sociais, e as redes sociais estão acabando com a nossa vida. Não é sobre isso, pelo contrário, a gente tem muita consciência do problema da tecnologia invadir a nossa vida e ela está na mão de pequenas empresas, né, controlando esses dados. Mas a gente realmente prefere ir para esse ambiente e entender quais são as possibilidades, sabendo de todos os comprometimentos e os problemas que ele tem, porque a partir desse entendimento a gente pode mudar, né, esse ambiente. Se a gente se colocar num lugar ainda ignorante, falando que eu não quero chegar perto dele, a gente nunca vai conseguir entender exatamente o que está acontecendo, né? Então, por isso que a gente falar sobre moda hoje é falar sobre tecnologia sim, é falar sobre 5G sim, é entender por que os Estados Unidos estão brigando com a China. Tem que entender isso, né? Sim, o impacto deve ser grandioso, né? Por isso essa briga tem sido, talvez seja das maiores brigas geopolíticas, econômicas que estão próximas de se iniciar, e o Brasil está no meio desse cenário aí, né? Ainda estamos indefinidos, né? Quando as coisas acontecem aqui para a gente, então vamos se ligar, gente, vamos se ligar realmente nisso. E algo que eu acho muito interessante do que vocês pontuaram é a questão realmente da moda enquanto entretenimento, como realmente possibilidade de se divertir, realmente, porque moda, ela é diversão, né, a roupa sempre serviu para fazer a gente se descolar um pouco da realidade também. Ela não tem a única intuição de cobrir nosso corpo ou de sempre passar uma mensagem. Ou sim, sempre passamos mensagens, mas as mensagens podem ser realmente de se divertir. Eu acho que uma das coisas bem legais em relação a tecnologia é a possibilidade infinita de que a roupa ela pode ser realmente o que a gente quiser, não tem limite, né, do tecido, do shape, do peso, né, ela pode ser infinitas coisas, né, ela pode ser hiperrealista, ela pode ser surrealista. Eu adoro o look foda-se. Adoro. Foda-se, que é aquele assim, aquele frívolo, que você não tá nem aí pro que te disseram que era certo e errado, elegante, sofisticado, você vestiu o que você quer, ligou foda-se, eu adoro. E o mais legal, Olivia, que a gente pode ter uma roupa absurda, tecnológica, e a gente não precisa pensar que a gente precisa ter um armário enorme para poder colocar aquela roupa volumosa, né? Aquela roupa cheia de pontas, aquele look da Comme des Garçons, agora a gente vai poder ter. É verdade, e a gente pode trocar a cor da roupa agora, né? Compra a cor.
Kawakubo, faz isso pra gente em 3D, eu compro. Não, com certeza. O Augusto é a única pessoa que eu conheço que tem um Triple S. Ah! Eu falei ao vivo! Eu falei! Eu tinha, porque eu sou da moda circular, eu já revendi. Isso mesmo. E é super importante, inclusive, falar de sustentabilidade, né? Quando a gente pensa em tecnologia, assim, porque a gente está pensando e está falando não só, né, de linguagem 3D, de realidade aumentada, dos lançamentos em si, mas a gente também fala e olha muito para os processos de produção, os processos de criação, né? Então, quando a gente vê croquis 3D, impressão 3D, e como isso tira principalmente esse desgaste, esse excesso, esse desperdício, justamente. De tempo, de material. De tudo, e deixa muito mais fácil, né, a entrada desses produtos, ao mesmo tempo que hoje a gente tem realidade aumentada, que você consegue provar o produto antes mesmo dele existir, né? Então você cria um produto em 3D, vende, que é o que a Gucci está fazendo, provou, gostou e depois ele é produzido. Então a gente também quebra diversas lógicas, né, que a indústria que estava defasada, desses excessos e desse planeta precisando respirar. Não, e tem essa coisa da própria roupa acionar essa parte de entretenimento, né? Então, daquela coisa de você comprar para fazer parte de uma comunidade, né? Não necessariamente você precisa agora comprar a última camiseta do momento, mas às vezes é a mesma camiseta que você vai trocar a experiência que você tem com ela, né? O filtro, né? O acionamento da realidade aumentada, o que ela gera. E isso também faz a gente ter uma outra relação com essa história de tendência, né? Que a gente fala muito aqui da desmaterialização, né? Então, aquela hora estava falando, aquela coisa de fazer 500 mil pilotos, né? Eu sou da época de estilo, de equipe de estilo, que a gente fazia 500 mil pilotos até acertar, né, o direitinho. Hoje em dia a gente já tem com a volumetria, a gente já tem com os processos tridimensionais o encurtamento desse desperdício de pilotos, por exemplo, né? Então, e assim, vamos combinar também em termos de sustentabilidade os trânsitos, né, de maneira geral, do representante ter que ir até as confecções, ficar esperando, aí o estilista tem a reunião e tal. Então, obviamente que não é para acabar com isso, né, porque a gente quer encontrar as pessoas, mas entender como a tecnologia também pode amenizar esses deslocamentos excessivos, essas reuniões intermináveis, essas esperas. Os desperdícios, né, de tecidos, que como você falou, um processo de uma pilotagem de uma nova ideia de roupa, né, ela pode... Tem marcas que tem que produzir, às vezes, 10 pilotos da mesma peça, até você chegar realmente ao produto final. E aí você tem, realmente, além do desperdício de tempo das pessoas que são envolvidas nesse processo, o desperdício da matéria-prima mesmo, né? Que a tecnologia, como vocês estão falando, a tecnologia pode ter um grande impacto, um impacto positivo nesse sentido, e eu acho que eu conecto isso também com realmente as semanas de moda. Eu falo muito, inclusive a gente já conversou um pouco sobre isso, quando se fala muito de semana de moda, se fala a digitalização, que em relação realmente à imersividade passado, já é antigo, mas você tem realmente hoje, principalmente nas semanas de modas internacionais, um trânsito de pessoas, né, viajando de uma cidade para outra, jornalistas, modelos, compradores, distribuidores, que eles vão atrás dessas experiências, de viver essas experiências que o ao vivo possibilita, mas que a tela do computador não possibilita a mesma coisa. Né? Vocês acreditam que realmente a realidade imersiva pode ser mais interessante, muito mais interessante, possa vir a realmente diminuir a necessidade de que tanta gente se desloque assim para ver os desfiles entre as grandes capitais da moda? Como vocês veem isso? Voltar um passo para fazer um jabá. A gente vai ter um papo maravilhoso com o Rony e com o Lui para falar justamente desse processo do croquis, da impressão 3D. Eles são super... o Rony vai entrevistar o Lui e o Gonçalo. E o Gonçalo. E eles são super especialistas nesse assunto e é muito interessante para quem, né, tem interesse de se aprofundar
conhecê-los. E também trazer 2 dados que eu acho maravilhosos da moda digital, né? Que é um mercado que está crescendo bizarramente. Quando a gente pensa que a peça digital emite 97% menos CO2 do que uma peça normal, tradicional, física, né? E a gente também tem outro lado, que foi uma pesquisa que quem fez foi a DrexX, que é justamente uma marca de moda digital, que 9% das pessoas que compram peças em países desenvolvidos são exclusivamente para as redes sociais. Então elas fizeram um cálculo e falaram, gente, é muita gente e muito dinheiro, então eu vou abrir uma marca, né? Enfim, criar todo um processo aqui de venda de peças 100% digitais. Você manda sua foto, ela te veste com a roupa que você vai comprar de um estilista legal e você posta. Então, né, sinais de novos tempos. Mas assim... Isso é bem legal, isso é bem real legal e isso tem chance de ser um grande sucesso, porque quanta roupa descartável é consumida somente para um post no Instagram, né? Não, e quanta gente vai até a Semana de Moda de Paris não para ver o desfile, mas dá a pinta nos fotógrafos, né? Então, assim, a gente sabe disso. Sabemos. Né? Então, nunca. Dá pinta dessa experiência. Agora, da experiência, a gente também acha que, a gente sempre fala, a gente não imagina, como até a Lara falou aqui antes, a gente não acha que a digitalização é um substituto do real. A gente realmente acredita nesse híbrido, nesse momento híbrido que a gente já vive, né? Somos pessoas híbridas. Então, assim, somos meio avatares e tem esse efeito bumerangue, né? Das nossas experiências no digital que a gente vai trazendo para o real e vice-versa. Então, quando a gente fala da imersão, da tecnologia imersiva, ela, na verdade, ela catapulta as experiências do real e ela não suprime as experiências do real. E a gente tem certeza que a conexão, ela vai ser, em alguns momentos, a conexão entre as pessoas, né, com as tecnologias, a gente vai começar a experimentar outras sensações, e isso que é importante a gente pensar. É pensar que estão vindo coisas por aí do nosso relacionamento interpessoal e de sociedade que a gente nem sabe como a gente vai se comportar, não está pronto, a gente vai ter que experimentar para ver o que vai vir, né? Mas uma coisa que a gente sempre troca, e a gente já falou entre a gente também, é que o ser humano, né, ele conta histórias. É sobre isso, né? E a moda muito é sobre isso, né? Então, a cada coleção, essa coisa do storytelling, né? É isso, literalmente, né? É contando uma história. Agora, a gente pode pegar esse exemplo também, que eu sempre pego, mas vamos repetir. A gente pode pegar Chapeuzinho Vermelho e a gente pode encenar numa praça, num teatro mambembe. E a gente pode pegar Chapeuzinho Vermelho e fazer em realidade virtual. Não necessariamente um vai te tocar mais do que o outro. Às vezes, o teatro ali, com poucos recursos, com nenhuma iluminação, com pouco figurino, mas sabendo, entendendo como contar aquela história dentro daquelas possibilidades, vai te tocar muito mais do que uma experiência hipertecnológica. Então, não é sobre a tecnologia, mas a gente entender o que hoje o mercado está abrindo para a gente, o que o futuro está oferecendo para a gente, para nos ajudar a contar a história de outras maneiras. E eu acho que isso é uma coisa que é muito empolgante, assim, a gente fica muito feliz quando a gente pensa nisso, que não é tentar fazer um desfile virtual, né? É exatamente entender quais são as tecnologias para a gente contar a história de uma maneira diferente e afetar as pessoas de uma maneira diferente. E a gente também tem toda essa reflexão do corpo online, né? A gente está vendo hoje essa quase que avatarização, né, da cultura pop. Então a gente tem grandes ícones, Arca, Bjork, né? São grandes nomes que... Ícones que nem existem, na verdade, realmente. Né? Exatamente. Então a gente... E isso toca muito a moda, né? Isso toca muito também as criações, as visualidades, o lugar que a gente quer ocupar. E essa possibilidade de a gente ocupar 2 mundos. Por que não, né? Não, nem 2 mundos, é um mundo. Um mundo. É um mundo, só que é tudo... Todos os mundos. Ocupar universos. E criar esses universos.
criar os seus universos, exatamente. O que eu acho das coisas mais interessantes é a possibilidade de realmente traduzir os sonhos sem limites, né? Até porque é ilimitado, né? Realmente é um universo ilimitado, onde você não depende de ferramentas físicas, de espaços físicos para realmente realizar coisas. Então, isso, estou bem animado, um pouquinho de medo de algumas coisas, obviamente. Vocês não têm medo de nada? De tecnologia? Alguma coisa assusta vocês? Sim. Acho que a gente não tem mais como voltar, né? Então, a verdade é que a gente agora tem que saber como lidar da melhor forma e aproveitar e se divertir. Eu tenho medo do algoritmo de alguns lugares que me oferecem umas coisas que eu falo assim, quem é essa pessoa? Que ele fala que... E eu tenho medo dos algoritmos aí, né? O que eles querem me entubar. Mas eu acho que... Eles são o backstage da tecnologia, né? Porque eu falo assim, por que ele acha que eu vou gostar disso, cara? O que eu fiz, sabe? Eu sou essa pessoa, eu não leio esse livro, esse filme não é pra mim. E é importante também a gente ficar muito ligado para saber quem está por trás dos algoritmos, né? Então, quem controla. Então, acho que essa é a pauta. Por trás. Essa pauta é a pauta dos próximos anos, quando a gente vai falar de business, né? De ir além também dessa experiência. E entender um pouco mesmo, voltar para esse papo da segurança, do controle e tudo mais, né? Mas a gente só vai conseguir entender isso se a gente se aproximar do assunto. E é isso que a gente está tentando fazer com o evento. Vamos falar sobre isso, né? Vamos trazer jovens criadores, jovens artistas, vamos trazer CEOs de grandes empresas, vamos trazer produtores independentes, estilistas, coletivos, marcas, músicos. Vamos trazer todo mundo para falar que experiências são essas que estão acontecendo e como que a gente pode, né, trocar ideia para isso virar, para ficar um pouco menos temeroso. Né? Porque se a gente tem medo, a gente não se aproxima. Se a gente não aproxima, a gente não interfere. E nesse caso da tecnologia é bem complicado a gente não se aproximar para entender o que está acontecendo. É verdade. Faltou falarmos de alguma coisa? A semana está cheia, os próximos dias não estão cheios de outros painéis e muita coisa vai ser discutida. Eu acho que a gente também não pode tirar a surpresa do que vem por aí, né? Tem mais alguma consideração, meninas? Vocês têm mais alguma consideração? Faltou falarmos de algo? Acho que não, né? Eu acho que eu só falaria, assim, uma coisa que a gente fala muito entre a gente, que é impressionante o que o que uma vontade de querer fazer uma coisa, e quando as pessoas se unem num momento totalmente adverso, quando o mundo está acabando. E aí, ao invés de ficar deprimidas em casa, né, a gente simplesmente chegou e falou assim, vamos fazer. Cara, vamos fazer isso, porque o que está rolando aí não estão respondendo as nossas perguntas. Então, é um processo também que, pelo menos para mim, foi, assim, todo dia a gente se olha, né, a gente conversa e fala assim, cara, como que a gente conseguiu, no meio de tanta loucura mundial, né, o fechamento de tudo, e realmente criar um espaço onde a gente acredita que tem muito para evoluir, né? É só o começo. Dei um disclaimer aqui de outro painel. Tá dando um teaser, tá dando spoiler, né? Da minha conversa amanhã com a Pia Rei. Mas é só o começo, eu acho que é importante a gente dizer isso, mas e pelo menos de minha parte, mas eu tenho certeza que a da Lara também, agradecer não só a você, que foi um parceiro desde o início, muito, muito próximo, agradecer a FFW, agradecer o UOL, agradecer a RAP, agradecer a Raider e a Ipanema, e principalmente agradecer todos os artistas, todos os criativos que olharam para o projeto e acreditaram, e as marcas que, quando a gente começou a falar, vamos fazer os desfiles virtuais, a maioria olhava e falava assim, o que é isso, né? Do que vocês estão falando? E foi um processo de aprendizado mútuo, mas que hoje, com o resultado, assim, a gente está muito feliz. Valeu a pena para alguma coisa.
Obrigada, Janeiro, que também está fazendo toda a nossa... Tudo, na realidade, toda a captação, fazendo tudo acontecer da forma mais linda. E aí, eu acho que é isso, né? A gente é muito... Foram 8 meses de muito trabalho e de muita gente envolvida, mas que está valendo muito a pena. Cada minuto. Muito obrigada. Muito, muito bom ouvir isso. Eu comecei justamente por esse ponto, falando da coragem de vocês de colocarem esse projeto para acontecer. E eu acredito que é justamente em momentos como esse que a gente se surpreende com a nossa força, né? Principalmente quando a gente realmente se junta, né? Quando mostra que o conjunto se fortalece e estamos aqui, e que esse seja somente o primeiro, né? Brazilian Immersive Fashion Week de muitos, que o que a gente vai discutir aqui essa semana, vai ver que essa semana que elas sejam sementes para muito mais gente vir para cá, entender sobre tecnologia, experimentar com tecnologia, perder o medo com isso, conhecer mais sobre isso. E muito obrigado de novo também por me convidarem para estar aqui com vocês. Está sendo um grande prazer. Vão ser dias de muito aprendizado para mim também. E para vocês que estão assistindo, se essa é a sua primeira visita aqui ao nosso ambiente imersivo do Brazilian Immersive Fashion Week, visita aí o site brifw.com para assistir todos os outros conteúdos que a gente vai ter nos próximos dias. Siga também o BRI, @BR_IFW. IFW no Instagram. Acompanhe também a cobertura que a gente vai fazer no FFW. Nos vemos, então, nos próximos encontros aí por esses dias, imersivamente, virtualmente. Obrigado. Obrigada, Augusto. Obrigada, Augusto. Até mais. Obrigada. Beijos.